Olá, muito boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luciano SS. Hoje, dia 13 de dezembro de 2022. Agora são 14 horas e 10 minutos. E eu estou fazendo essa gravação aqui do que aconteceu hoje pela manhã com o dólar, para disponibilizar aí para os meus amigos o Antônio, o Jonathan, o Carlos, o Pedro Henrique e o Pablo, que me pediram aí uma análise do que eu tinha visto hoje pela manhã, que estava difícil negociar tanto o dólar como o índice. A questão principal de quem estuda a macroeconomia é que, às vezes, você analisa o mercado cedo pela manhã e aquilo que o mercado está mostrando, ou baseado nas notícias que você tem, você cria um viés do que fazer. E aí, por exemplo, se você acreditava que o dólar ia permanecer em alta, porque o cenário macroeconômico ou as notícias aqui internas do Brasil, as questões internas do país, principalmente depois de ontem, com aquela questão de alguns manifestantes infiltrados lá acabarem fazendo baderna lá em Brasília, as pessoas já criam um viés do que o dólar vai subir e a bolsa vai cair. Inclusive, pela manhã eu tinha postado, por exemplo, que o EWZ, que é o índice negociado lá nos Estados Unidos, negociado em Nova York, no pré-market, hoje, por volta das 7 horas da manhã, já mostrava uma queda de 7,5% de queda no EWZ e 7,62% de queda. No primeiro momento que eu analisei aquilo ali, eu digo, olha, hoje vai abrir a nossa bolsa brasileira com um gap enorme de baixa e provavelmente a gente vai ver até um circuit break na nossa bolsa brasileira. Depois, analisando um pouco mais a fundo, eu fui verificar que hoje nós tínhamos pagamento de dividendos relacionado à bolsa, às nossas ADRs negociadas lá fora. Então, isso aí já precifica uma queda em função do pagamento desses dividendos aí. Então, assim, ó, o mais importante, eu, eu vejo dessa forma, que o mais importante, para mim, é fazer os estudos baseado no gráfico e, através do gráfico, você marcou os pontos, todas as notícias que saíram, todos os fatos que aconteceram lá fora, eles vão convergir com aquilo que o gráfico já está mostrando. Hoje, por exemplo, nós tivemos o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor americano. Tá? E você consegue observar nitidamente no gráfico que os grandes players, os grandes institucionais, os grandes fundos, eles já vão se posicionando de forma a precificar aquele dado que ainda está por sair. Porque quando você analisa uma agenda econômica, você tem uma previsão e você tem um consenso. Mas esses grandes fundos, esses institucionais, eles têm informações muito além do que nós temos. Então, se você souber analisar aquilo que o gráfico está te mostrando, seja se você trabalha com médias, se você trabalha com um indicador de índice de força relativa, se você trabalha com MACD, ou você chama de MACD, tudo bem. Independente do indicador que você trabalha, independente do tempo gráfico que você trabalha, se você conseguir analisar o contexto de mercado é o mais importante. Os candles já precificam aquelas, aquelas informações que ainda estão por sair, certo? Então, assim, ó, hoje pela manhã, o que eu tenho aqui nesta tela? Eu vou pegar um indicador aqui que dê um foco melhor para que possa mostrar o meu cursor melhor na tela. Bom, dá para ver melhor agora esse pontinho vermelho, né? Bom, o que eu tenho aqui? Essa linha, essas linhas que estão em destaque agora nesse momento, se chama projeção de Fibonacci, tá? Só que essa projeção de Fibonacci eu não faço ela baseada no preço, nem no pavio do candle, nem no corpo do candle. Essa projeção de Fibonacci é feita em cima da volatilidade do ativo, tá ok?
Então, dito isso, hoje pela manhã nós tínhamos aqui nessa região, essa região que é um azulzinho claro, tá? Eu chamo essa região de ponto de equilíbrio da volatilidade. O dólar geralmente ele abre dentro desta região, de 61,8 a 38,2 de projeção de Fibonacci na volatilidade, não no preço. Tá? Quando você faz a projeção de Fibonacci baseada no preço, é outra coisa. Eu estou baseando na volatilidade do ativo, certo? Então, baseado na volatilidade, o dólar ele vai abrir geralmente dentro do que o André Machado, o ogro de Wall Street, chama de faixa de Gaza. Eu sei que ele não utiliza a Fibonacci em volatilidade, ele utiliza no preço totalmente diferente. Eu só estou repetindo a frase que ele usa dentro dessa faixa de Gaza que ele chama aqui, tá? E foi exatamente o que aconteceu. O dólar abriu hoje praticamente no ajuste de fechamento de ontem, tá? O mini dólar abriu no 5.341,50 o mini dólar e o dólar cheio abriu 5.346, se não me engano, certo? Isso contratos futuros, contrato F23, contrato janeiro de 2023, tá? Fez a abertura bem nesse ponto. O que o preço fez? Primeiro ele foi testar o ponto de equilíbrio, culminando com uma região, que aqui eu chamo de região de ouro, aonde, o que significa isso? Aqui é uma região aonde institucionais ou grandes fundos deixaram ordens em aberto, perdão. Então, o preço tentou mitigar aquelas ordens ali, não conseguiu dar seguimento na alta, já mostrou fraqueza no primeiro candle de abertura. Se nós formos analisar pelas médias, essas médias aqui, eu tenho uma média de 8 exponencial, a média branca, e eu tenho uma média de 80 exponencial, essa média fúcsia. Tá? Essas médias aqui são as mesmas médias utilizadas pelo Stormer. Se você quiser saber a função dessas médias, procura no canal do Stormer aí que você vai encontrar. Eu dificilmente utilizo médias para operar. Mas em se tratando de um dia que eu imaginava ser um dia muito complicado, eu plotei essas médias para eu verificar se eu teria alguma tendência no dia de hoje mais específica, uma tendência mais forte. E não foi o que aconteceu. Se eu for analisar pelas médias, eu tenho a média de 8 períodos exponencial acima da média de 80, né? Me daria, talvez, ou muitas pessoas podem ter entrado numa compra no dólar aqui pensando tendo um viés de que as médias estavam apontadas para cima. E num padrão muito legal, que é a média de 8 acima da média de 80. Então, eu teria, em tese, uma tendência de alta. Porém, essas médias estavam muito próximas uma da outra. E o dólar abriu aqui, e ele já veio para essa região aqui, que é uma região neutra. Se eu pegar a região entre a média fúcsia de 80 e a média branca de 8 exponencial, eu tenho aqui uma região que o Stormer chama lá de região neutra, onde ali ele não faz nada, tá? Porém, esse candle da abertura ele veio, testou a média de 80, mas para mim muito mais importante do que a média de 80, que ela serve só para mostrar para nós a tendência do ativo, esse ponto na abertura, aonde nós temos aqui uma vela institucional, eu tinha certeza que nesse ponto o dólar ia sentir, ele ia parar. E esse candle, se nós ampliarmos aqui, o primeiro candle do dia, aqui, ó, esse primeiro candle do dia, o que ele fez? Ele abriu, foi lá no ponto de equilíbrio e também na linha d'água, que é o fechamento do preço de ontem, e veio buscar essa região da média de 80 exponencial. Como eu falei, mais importante ainda é esta região aqui, ó, dos 5.319, aonde o preço bateu, né? O preço bateu aqui e já retornou. E o que ele foi buscar lá em cima? Ele foi buscar um ponto melhor para a venda. E eu considero o ponto ideal para a venda
seria aqui, nesta região, ou aqui. Como o candle ele veio e já parou aqui, aqui é um ponto especial para venda. Venda feita, ele viria testar esse segundo ponto e esse terceiro ponto, e foi o que ele fez. Já perdeu a média de 80, a média de 8 está querendo afunilar ainda mais para a média de 80, mostrando que nós temos aqui uma mudança de característica do que o preço fez, a movimentação que o preço fez no dia anterior, no dia de ontem. Por exemplo, no final da tarde de ontem, nós já conseguimos verificar que nós tivemos no início do pregão de ontem um dólar em alta, ele veio, fez topo, fez pullback, fez topo, fez pullback, fez topo. E depois ele já veio testar o fundo anterior. Para mim, esse fundo aqui é um fundo relevante. Esse fundo que ele fez aqui às 12 horas e 10 minutos de ontem, para mim é um fundo relevante porque ele conseguiu romper esse topinho anterior aqui, certo? Então aqui é um ponto seguinte, se ele chegar aqui com a intenção de romper, aí eu tenho essa linha tracejada de amarelo que eu marquei aqui a possibilidade de termos um choke, ou seja, uma mudança de característica na movimentação do preço. E foi o que o preço fez, ele rompeu esta linha amarela. Notem que nós temos aqui às 16h40 um candle aqui de volumes, de um bom volume financeiro, 1,40 bilhões nesse volume, de volume financeiro, uma boa variação, né, de 5 pontos percentuais, de 5 pontos de dólar, certo? Rompeu aqui com um volume bem expressivo. Aqui eu noto que o preço desceu e foi procurar a média de 80, tá? E, ao mesmo tempo, ele já mitigou a uma região muito importante aqui. Notem que ele ultrapassou essa região de ouro que eu marquei aqui ontem. Ó. Renovei a marcação agora, ok? Marcou. Quando ele perde esse ponto, que ele faz essa mudança de característica, a minha expectativa é que ele fosse buscar essa região aqui, porque aqui ele deixou uma vela institucional, vários institucionais, vários fundos deixaram ordens em abertos aqui. Então, o normal é que o preço volte para mitigar essa região de preço aqui. E foi o que ele fez ontem. E aí, hoje pela manhã, eu já tinha o entendimento de que o dólar ele dificilmente passaria desse nível de preço aqui sem ter muita briga. E, na verdade, ele nem brigou, ele veio, segurou e foi fazendo movimentos descendentes pela manhã. Bom, nós tínhamos o IPC do mercado americano por sair às 10 horas da manhã, o índice de preço ao consumidor, a variação de inflação americana por volta das 10h30 da manhã. E eu, sinceramente, acreditava que o índice de inflação lá viria um pouquinho maior. Com o índice de inflação um pouquinho maior, eu acreditava que o preço do dólar poderia subir. Só que graficamente ele mostrava outra coisa. A média de 8 já passando a média de 80, antes mesmo do anúncio do índice de preço ao consumidor lá nos Estados Unidos. E isso já representava para mim que tanto as instituições quanto os grandes fundos, eles já estavam precificando um índice de preço ao consumidor abaixo do consenso e abaixo da previsão que estava na agenda econômica hoje pela manhã, tá? E foi exatamente o que aconteceu. O preço veio nessa região aqui de 23,6 de projeção de Fibonacci na volatilidade, e quem conhece esse estudo de projeção de Fibonacci, ou Magic Fibonacci, que o professor Marco Aurélio Rossi ensinava, ele sabe que os robôs são projetados em cima desses pontos de retração e os pontos de expansão de Fibonacci aqui no Brasil. Tá? Então, os robôs brasileiros são baseados nisso. Ele veio, segurou nessa região, fez um pullback. Bom, automaticamente esse ponto aqui eu posso apagar porque ele já tinha sido mitigado e ele voltou para testar
um outro ponto que teria que ser mitigado. Olha só, o preço veio, testou aqui, foi lá embaixo, de novo nos 23,6%. Essa região aqui já foi mitigada. Aqui nós temos um outro ponto que se torna importante para para essa função de agenda econômica. O preço veio, voltou 50%, e olha a confluência, média de 80, o preço vindo de baixo para cima na média de 80 exponencial, a média de 8 exponencial passando, ou seja, a média exponencial diz que agora, no tempo, neste momento, o interesse é muito mais vendedor do que comprador, porque a média dos vendidos nos últimos 8 períodos é maior, é mais interessante a venda do que a compra. Então aí, venda neste ponto, eu tinha uma série de fatores para vender aqui. VWAP diária do dia, tá? Ou seja, a média ponderada pelo volume de negociações, pelo volume de trades realizados, estava aqui, que é essa média mais fininha aqui, um pouquinho mais clara, a média branca de 8, a média fúcsia de 80, e eu tenho a metade, 50% de uma vela institucional, onde houve muita briga de institucionais, onde eu tenho várias ordens em aberto, ou seja, eu tenho liquidez. Eu tenho liquidez para vender nesse ponto. A venda foi feita e o preço foi buscar o quê? Aqui, ó. Eu até vou ampliar essa projeção de Fibonacci, vou deixar com uma espessura maior, para que vocês vejam que ali representa 0%, ou seja, a mínima que nós esperávamos para o dia de hoje. E o preço foi exatamente lá. Foi exatamente naquele local. Deixa eu só fechar aqui. Vamos colocar mais expressiva essa linha aqui. Olha só. Esses pontos vermelhos que estão aqui era a máxima que eu esperava, perdão, a mínima que eu esperava para o dólar na manhã. E foi realmente ali, foi no ponto, confluindo também com uma região de ouro que eu tenho marcado aqui. Tá? Ontem, às 9 horas e 20 minutos, o dólar me deixou, num tempo gráfico de 10 minutos, que é o tempo que eu trabalho, uma região de muita liquidez, de várias ordens em abertas que precisavam ser mitigadas, certo? E aí, então, foi o fechamento da minha manhã com o fechamento da venda feita aqui em cima, feita aqui na mínima da projeção de Fibonacci. Eu tenho pontos mais abaixo para ir buscar? Tenho pontos mais abaixo. Agora o dólar, na verdade, ele está dentro de uma região que eu considero uma região que ela está muito consolidada, tá? Aqui nessa região é venda em topo, compra na mínima, é o que eu vejo para o momento. Também percebo que o dólar, vou abrir novamente aqui o foco, deixa eu pegar aqui o foco para que a gente possa ver melhor. Observem que o, o dólar, ele fez o seguinte, ele fez uma mínima, fez uma máxima aqui, fez um fundo duplo, aparentemente um fundo duplo, porque a confirmação do fundo duplo se dá se ele romper essa região, pela análise gráfica, seria com o rompimento dessa região. Aí o dólar faz aqui novamente um pequeno topo, vem mais ou menos numa região de 50% e numa região importante aqui, e agora a expectativa, se ele fizer um rompimento desse topo aqui, eu já tenho a possibilidade de um choke, ou seja, eu tenho novamente uma mudança de característica na movimentação, na precificação do dólar. E aí cabe a gente observar o que ele vai fazer para ver se tem a possibilidade de uma entrada por aí. Existiram novas entradas ainda pela manhã aqui, nesse ponto aqui eu não fiz.
Nesse ponto aqui, para mim, era uma ótima região de venda. Eu não fiz venda aqui, tentando buscar o fundo ou, quem sabe, esta região aqui, essa região constilhada de laranja que eu chamo a região de violino, tá? Que seria 111,8 de projeção de Fibonacci. Projeção esta, novamente repito, feita em cima da volatilidade. O preço não deu prosseguimento nesta queda aqui, parou aqui, voltou, agora está fazendo, já está dando a possibilidade de um choke, ou seja, uma mudança de característica. A média de 8 exponencial está se aproximando da média de 80, isso mostra uma certa falta de volatilidade nesse momento no ativo. O preço está variando muito pouco. Acho melhor esperar agora o momento de ajuste, porque na agenda econômica, se não me engano, agora nós não temos nada de tão expressivo na agenda econômica, se não me engano. Então, eu acredito que o momento do ajuste seria o melhor momento para fazer alguma negociação agora à tarde em dólar. Perfeito? Encerro por aí, então, essa breve análise do que transcorreu e as negociações feitas hoje pela manhã no dólar, tá? Não estou aqui para mostrar resultado financeiro. Meu objetivo é compartilhar com esses colegas aí a minha análise do porquê da movimentação do dólar hoje, e por isso eu digo que aquele cara que opera gráfico, ele tem que falar o grafiquês mesmo, como diz o Didier Aguiar, tá? Ele tem que entender o contexto do que está acontecendo, tá? Porque o gráfico ele vai precificar tudo o que está ocorrendo lá fora. A notícia simplesmente vai ser para confirmar aquilo que já está predisposto no gráfico, tá certo? Um excelente dia a todos, uma belíssima tarde de negócio a todos, e espero que eu tenha conseguido contribuir aí, tá, Antônio, Jonathan, e principalmente aí o Pablo, que me pediu que fizesse essa pequena análise aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes negócios.